Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, muito obrigada. Tá frio aqui em São Paulo. Não sei que cidade que você tá, mas aqui tá bem frio, tá tarde. Mas estamos aqui firmes e fortes para fazer a leitura diária da Bíblia. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e eu falo isso todo dia. Pelo amor de Deus, vocês que já são do canal, tenham um pouco mais de paciência comigo. Mas eu preciso me apresentar porque sempre tem alguém chegando aqui. Mas eu estou aqui com esse desafio maravilhoso e incrível de ler a Bíblia todo dia e ler com você. Para mim tem sido uma escola, gente. Eu vou ser bem sincera, eu já li a Bíblia outras vezes, é muito legal, eu curto fazer isso e para mim é uma jornada incrível, porque quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente começa a amar a palavra mais e mais, tem sido aqui isso para mim, né? E tem sido assim um momento muito abençoador. Isso é o que tem me fortalecido a enfrentar momentos muito difíceis, momentos que às vezes a gente quer assim dar uma desanimada, às vezes a gente fica um pouco desanimado, né? Porque é servo de Deus que a gente não passa por desânimo, mas quando a gente tá ali afirmado assim em Deus, sabe? A gente vê o coração de Deus em relação a nós, como Ele nos ama, como Deus quer que tudo corra bem pra gente. E é por isso que esse canal existe, sabe? Pra gente ler junto e descobrir junto, assim, os tesouros de Deus escondidos no livro, na Bíblia, para cada um de nós. E você é muito bem-vindo aqui. Então, se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, o coração de Deus, eu convido você a se inscrever no canal, ativa aqui o sininho para você não perder nenhum aviso. E entra nessa jornada com a gente, sabe? Comigo, com quem já está aqui inscrito. Entra comigo nessa jornada de aprender de Deus todo dia um pouquinho. A gente só lê um capítulo da Bíblia por dia. E no final do vídeo eu sempre comento alguma coisa, tiro uma lição ali, nada muito... assim, não é uma pregação, tá? Já vou ser clara aqui. E não é seminário também, sabe, gente? Que aqueles estudos teológicos profundos de dar TCC, fazer dissertação, não é nada disso. A ideia aqui é fazer a leitura da Bíblia de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, e a gente descobrir que o Senhor nos ama grandemente, o Senhor ama você grandemente. Muitas vezes são colocados, assim, estereótipos sobre nós, as pessoas nos enxergam de um jeito, carregamos culpas, nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer muitas vezes e por causa disso vivemos ciclos de culpa, né? E a palavra de Deus, assim, ela vem justamente para quebrar todas essas coisas, porque quando a gente entende quem nós somos em Cristo, quem nós somos na Bíblia, isso nos dá um propósito de vida, uma razão de viver e uma razão para continuar seguindo firme, seguindo em fé, tá bom? É por isso que eu apresento o canal assim, para chamar sempre você para estar lendo a Bíblia comigo. Recomendo fortemente que você, quando assistir o vídeo, for participar desse momento, é um momento rápido, tenha sempre uma Bíblia, sabe? Pega da sua avó, da sua mãe, do seu irmão, aquela Bíblia que às vezes está lá na prateleira ali ou na cabeceira, toda ali, meio que esquecida. Então, traz essa Bíblia para cá para a gente sempre ler juntos. Se você não tem uma Bíblia por N motivos, tem muitos apps de Bíblia lá no Play Store que você pode baixar também. Mas assim, o meu ponto com app, gente, é que se acaba a bateria do celular já era, né? A gente não consegue ler a Bíblia, enfim. Por isso que eu falo que é legal ter a Bíblia física, tá? Então você é muito bem-vindo e esse é o nosso combinado, ler a Bíblia todo dia. E se você tiver dificuldade, não entendeu, alguma coisa assim, ficou na dúvida, e se você quiser, escreve aqui nos comentários, manda mensagem pra gente, que vai ser uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração com você. E assim, o que eu não souber, eu vou buscar em Deus e o Senhor vai falar com a gente, porque Deus é o nosso professor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é isso? E Ele é quem vai dar sabedoria do alto para que a gente entenda tudo o que a gente precisa, para que a gente pratique a sua palavra enquanto a gente está aqui nesse mundo, enquanto Ele nos permite ainda viver aqui. Amém? No vídeo de hoje eu quero falar para você o que a gente deve fazer quando a gente está passando por momentos muito difíceis,
A gente já leu isso várias vezes aqui ao longo do tempo. Para você que está chegando agora, estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos. Então, muita coisa do livro dos Salmos, a gente vê muita perseguição, ali Davi passando por vários perrengues, né? E no vídeo de hoje ele dá uma posição, ele tem uma postura assim de fé maravilhosa que vai me ensinar e vai ensinar você quando passar por momentos difíceis. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele, né, o dono da palavra, né, o dono ali da sabedoria, né, o dono desse mundo, para que Ele na sua infinita graça e bondade venha nos ajudar a entender a sua palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou por mais um dia e te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da sua palavra mais um pouquinho. E eu peço, Senhor, que pela sua bondade, com muita humildade, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente entenda a sua palavra e assim consiga praticar. Eu peço que o Senhor abençoe a pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem, e nos ensine, ó Deus, a termos uma postura de fé, uma postura diferente, uma postura que nos ajude a passar pelos momentos difíceis quando eles chegarem, mas de um jeito que seja agradável ao Senhor. Nos ensina sobre isso na lição que a gente vai ler hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, a palavra do Senhor hoje nós vamos ler aqui o Salmo 59. Você que está chegando agora, pega lá a sua Bíblia. E o Salmo 59, ele diz assim pra gente: Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a maldade e salva-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas contra mim, os fortes conspiram contra mim. Senhor, sem que haja em mim transgressão ou pecado. Eles se apressam em me atacar sem que eu tenha culpa. Desperta para me ajudares e olha para mim. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punir todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos traidores perversos. Eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rondando a cidade. Eles gritam e seus lábios são como espada, pois pensam, quem ouvirá? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Esperarei em ti, força minha, pois Deus é o meu alto refúgio. O meu Deus virá ao meu encontro com seu amor fiel. Deus me fará ver cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os com o teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua arrogância. Pelas maldições e mentiras que proferem, consome-os na tua indignação. Consome-os para que deixem de existir, para que saibam que Deus reina sobre Jacó até os confins da terra. Eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rondando a cidade. Vagueiam em busca do que comer e se queixam se não se fartam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria teu amor fiel, pois me tem sido fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Cantarei louvores a ti, força minha, porque Deus é minha fortaleza, é o Deus que me mostra seu amor fiel. Este salmo foi escrito em um momento muito específico na vida de Davi, quando Saul mandou seus homens, seus capangas, para vigiar a Davi, até com o intuito de matar. Então a gente percebe que é mais um momento de perseguição que Davi estava passando. E eu já falei isso, não sei se foi no vídeo de ontem ou antes de ontem, que quando a gente está em momentos assim difíceis ou que a gente se sente meio perseguido, a nossa tendência é muito reclamar, né? A gente reclama de tudo, né? E assim, é interessante quando a gente vê o coração, a postura de Davi tão adoradora aqui, né, gente? Que eu não sei vocês, eu fico até com vergonha. Porque muitas vezes, até como uma pessoa que eu caminho aqui com o Senhor já há bastante tempo, eu olho às vezes na minha própria conduta e às vezes eu me pego também reclamando de certas coisas quando o circo aperta aqui pro meu lado, sabe? Mas quando eu vejo aqui a Bíblia, eu vejo aqui
o coração de Davi em querer render graças ao Senhor, em querer render louvores ao Senhor diante de uma situação tão difícil, gente, é pra gente se envergonhar. Porque eu creio que muitos de nós nunca passou, talvez nunca passe na vida o que Davi passou ali naquela situação, sendo perseguido e caçado para ser morto ali na sua vida, ali no seu tempo. Então, uma coisa que me chama a atenção, que eu gosto muito, eu sempre falo assim, todo o texto ali me chama muita atenção, mas sempre tem aquele versículo que, uau, né, tipo, chama demais a minha atenção. É o 16, quando ele fala assim, eu, porém. É mais ou menos assim, tá todo mundo fazendo coisa errada, querem me matar, querem me perseguir, eles querem fazer o meu mal, mas eu, porém, vou fazer outra coisa, sabe? Eu, porém, louvarei ao Senhor. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Vamos pegar, gente, isso para a vida da gente, vamos trazer agora como uma conduta prática, né, nos nossos dias? Eu, porém, sabe? Você que está me assistindo, o negócio está ficando feio para o seu lado. Eu, porém, o que você vai fazer? Eu, Jaque, eu, porém, o que eu vou fazer? Sabe? A gente tem os inimigos, a gente tem a galera enchendo o saco, o pessoal brigando com a gente ficando muito estressado. Eu, porém, vou me vingar. Eu, porém, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu, porém, vou tomar satisfação. Não é bem isso que a gente costuma fazer? Mas o que a Bíblia aqui, através da vida de Davi, o que a gente pode aprender? Eu, porém, cantarei louvores ao Senhor. Aqui, Davi, ele está tomando uma posição, uma escolha que ele está fazendo sobre a conduta dele ser diferente de todos os outros. Isso significa, gente, que nós também podemos escolher outros caminhos para nós. Por exemplo, a situação está apertando, as coisas estão ficando muito difíceis, estão assim fugindo do controle. Eu, porém, buscarei o Senhor. Eu, porém, pedirei perdão. Eu, porém, perdoarei. Sabe? Veja na sua vida aquilo que tem sido um desafio realmente muito grande. Sabe, quase que uma montanha intransponível, sabe? Que é difícil você tirar ali da sua frente, é difícil você vencer aquele obstáculo. Como que você venceria esse obstáculo? Se você colocasse diante do Senhor, do tipo assim, Senhor, aqui tá difícil, eu não tô conseguindo vencer essa área, mas eu, porém. E é isso que eu quero deixar para você como desafio na sua vida. Eu tô pegando aqui para mim agora mesmo como um desafio para minha vida. Sabe, se por exemplo amanhã eu vou trabalhar, né, vou pegar um transporte público, ele vai estar cheio, sei lá, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar, vou falar, meu Deus, mais um dia de transporte público, que eu vou enfrentar 2 horas, né? Não, o que eu posso fazer? Eu, porém, vou manter a calma. Eu, porém, vou ter no meu coração a certeza que Deus tem o controle de tudo, inclusive do meu tempo. Então, gente, eu acho que é legal a gente pegar esse exemplo aqui do Salmo 59, quando a gente vê tantas coisas difíceis, aqui Davi colocando diante do Senhor, pedindo o livramento dos inimigos, que não eram poucos, né? Eram grandes. A gente vê ele aqui falando até no 9, esperarei em ti, força minha, pois Deus é o meu alto refúgio. Ele conhecia muito bem o Deus a quem ele louvava, a quem Davi adorava, a quem ele buscava, sabe? E eu creio que Deus, gente, quer que a gente o conheça mais e mais, porque quando a gente também vai conhecendo o coração de Deus, e assim, não me levem a mal, e eu falo isso com bastante temor, sabe? Conhecer a Deus não é estar no culto de domingo ou de outros dias da semana. Você pode ir em todos os cultos da sua igreja e não conhecer a Deus, sabe? Você precisa conhecer a Deus numa caminhada diária, numa caminhada que todo dia você troca uma ideia com Ele. Entendeu? Então, assim, na sua casa, ou com quem você mora, ou se você mora sozinho, ou tem amigos, não sei, até com o seu pet, sabe? Às vezes você mora sozinho, mas tem lá o seu cachorrinho, o seu gatinho, que você conversa todo dia, enfim. Mas a ideia é assim, a gente só pode confiar e fazer orações, assim, com todo o nosso coração,
se a gente caminha com o nosso Deus, para a gente poder dizer, eu porém confiarei no meu Deus que tem o controle e o domínio da minha vida, de toda a situação. E eu vou deixar esse desafio aqui pra gente, para que se a gente não tem uma vida assim que busca o Senhor de uma forma disciplinada, sabe? Nem que seja a passos de bebê, sabe, gente? Bem devagarzinho. Que hoje seja o seu primeiro passo, para que você comece a conhecer o seu Deus, para que você tenha um encontro com Deus. E para que a sua vida também seja uma vida diferente do que o que você tem vivido até aqui. Veja, Deus, ele tem prazer em ter amizade com a gente, sabe? Eu gosto muito de pensar assim, se hoje fosse o nosso último dia de vida, como você gostaria de ser lembrado? O que você gostaria que escrevessem lá na sua lápide, sabe? Enfim, cada um vai ter aí o seu pensamento. Apesar de tudo, sabe, gente, de sermos seres que falham, né? Nós não somos perfeitos, nós falhamos e falhamos mesmo. Mas o Senhor, ele está interessado no nosso desejo de querer caminhar com Ele. A ponto de que, se um dia, hoje ou amanhã, o Senhor nos levar dessa para melhor, lá para morar com Ele no céu, as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, olha, fulano, eu lembro dele como alguém que era amigo de Deus. Esse aqui eu conheci, esse aqui tomei café na casa dele. Posso falar uma coisa? Esse era um cara ou era uma moça que amava o Senhor. Esse aqui era amigo de Deus mesmo. Esse aqui enfrentou muita coisa por causa do amor que ele tinha pelo Senhor. Sabe, a gente precisa, assim, começar a ter consciência, porque a nossa vida, a gente não vai durar para sempre. Todos nós somos finitos. E aí a gente precisa ter, assim, no coração, aquele sentimento, né, e aquela decisão de querer conhecer o Senhor, para que a gente possa dizer, eu porém, sabe, tá todo mundo, seus amigos indo para as festas, fazendo coisas que você sabe que seus pais não aprovam, ou que sua família não aprova, o que você vai fazer? Eu porém vou fazer isso, eu porém vou escolher um caminho melhor. Eu porém vou buscar a Deus, eu porém vou ler a minha Bíblia. Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo assistindo os streamings. O que você vai fazer? E assim, eu não sou contra, mas tem um monte de porcaria que a gente sabe que tem nas redes sociais, nos streamings também. Tá todo mundo assistindo, seguindo uma moda. Mas eu, porém, entendeu? Eu vou deixar esse desafio. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que seja uma bênção na vida da gente, assim, que todos nós possamos ter uma nova postura, uma nova conduta de vida, sabe, gente? Sem se preocupar com o que os outros vão dizer. Se preocupe com o que Deus tem a dizer a seu respeito. Isso já nos basta, isso já é o suficiente para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.